bom dia. Eu gostaria de homenagear o professor Martins. Ele foi meu professor, conheci ele em 1978. Ele era excelente professor, estava sempre a postos lá para atender a todos os alunos. Era excelente músico também. E nós nunca precisamos... Ele nunca precisou se ausentar, estava sempre ali e foi muito bom com todos os alunos, muito prestativo. E daí surgiu muitos trompistas pelo Brasil, oriundos da Escola de Música de Brasília. Eu sou Sérgio Gomes e posso dizer que eu fui, se não o primeiro, um dos primeiros alunos do querido professor Raimundo Martins. No início da década de 70 ainda, tive o privilégio de estudar com esse grande mestre e aproveitar de toda a sua qualidade como pessoa, como ser humano e como trompista. Lembro ainda de uma passagem que ocorreu durante um dos ensaios, depois de um solo de trompa do professor Martins. O regente titular da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional era o maestro Cláudio Santoro. Ele parou o ensaio e disse que depois de chegado da Europa, de ter regido muitas orquestras, dirigido muitas escolas, poucas vezes ele tinha visto um trompista tocar como o professor Martins. Posso dizer que, sem dúvida, foi um dos melhores trompistas do Brasil e eu tive o privilégio de estudar com ele. Queria aproveitar também e parabenizar a ATB por essa iniciativa e sentir honrado em participar dela. Para homenagear o professor Raimundo Martins, eu poderia recorrer às qualidades dele como instrumentista, porque era um trompista com um som bonito, com boa performance em toda a extensão do instrumento e, sobretudo, um músico que não falhava notas. Eu não me lembro de tê-lo visto falhando notas. Poderia também recorrer às qualidades que ele tinha como professor, porque era dedicado, não só com os alunos mais avançados, que tocavam coisas mais difíceis, mas desde os alunos iniciantes, fazia sessões de notas longas com os alunos, ajudando-os a melhorar a afinação, a qualidade do som. Mas eu acho que para essa homenagem eu prefiro ressaltar as qualidades que ele tinha como ser humano. Era alguém sempre pronto a estender a mão aos alunos, mesmo fora do horário das aulas, mesmo fora do ambiente da escola. Ele realmente merece essa homenagem. E eu gostaria de parabenizar a Associação dos Trompistas do Brasil por inscrever o nome do professor Raimundo Martins entre aqueles que ajudaram na formação da Escola de Trompistas do nosso país e na formação de muitos músicos que tocam nas orquestras não só do Brasil, mas também do exterior. Oi, amigos do 8º Encontro de Trompistas da ATB. Eu queria agradecer de poder participar dessa homenagem ao professor Raimundo Martins, especialmente a Priscila Viana. O Raimundo Martins, ele era um trompista incrível, um professor incrível, uma pessoa incrível. Ele ajudava todas as pessoas que ele podia, em todos os aspectos. Tem um caos que eu gostaria de contar para vocês muito rápido. Quando eu comecei, eu tinha 12 anos de idade, comecei a estudar com ele. Eu que não tinha certeza se eu queria tocar trompa, e ele só falou que me ajudaria a escolher outro instrumento, mas que eu fosse assistir tocar no quinteto de sopros. E aí eu fui assistir, e aquele som dele tão maravilhoso, eu chorava de emoção na plateia, e eu nunca mais quis saber de largar a trompa. Então eu tenho vários outros causos sobre dele, mas eu acho que agora esse é o mais especial nesse curto momento. Eu queria mandar um abraço a todos vocês, viu? Aproveitem o 8º Encontro de Trompistas. Um abraço.
Olá pessoal, meu nome é Nivaldo Reis, estou aqui para falar desse incrível profissional chamado Professor Martins. Eu iniciei meus estudos de trompa com o Professor Martins na Escola de Música de Brasília e depois voltei a Brasília porque eu toquei em algumas orquestras como a Sinfônica de Curitiba, a Sinfônica de Vitória, Espírito Santo, e voltei para Brasília e fui ministrar aula na Escola de Música de Brasília, justamente na vaga do professor Martins. Martins, a gente tinha uma admiração muito grande, né? Eu admirava muito ele e ele. A gente tinha uma admiração mútua. Uma vez eu fiz um concerto solo com a Sinfônica de Vitória e Martins saiu de Brasília para me prestigiar lá em Vitória, um concerto solo que eu fiz com a Sinfônica de Vitória, Espírito Santo. Então a gente tinha uma amizade muito grande, um profissionalismo muito bacana. Tive o privilégio de tocar por longos anos ao lado do professor Martins. Um ser humano incrível, um profissional dedicadíssimo. E o que eu admirava muito no Martins era a sua qualidade de som e sua musicalidade. Martins deixa um legado muito importante para os músicos, para os trompistas, né? Martins tocou trompa muito bem até seus 75 anos. Eu tive o privilégio de tocar ao lado do Martins, ele com 75 anos, e a gente tocando muito bem, umas coisas bacanas. Martins formou muitos trompistas, entre eles eu, Crispim, Vitor, Daniel Wellington, Sérgio Gomes, Sérgio Martins, filho dele, e vários outros trompistas, né? Um profissional fantástico, um amigo, um irmão, um camarada. Descanse em paz, meu amigo. Saudades eternas. Eu sou Paulo Roberto da Silva, fui professor da Escola de Música, continuo ainda atuando na Orquestra Sinfônica aqui de Brasília. Eu tive o grande privilégio de aprender com o professor Martins, tanto musicalmente como pessoa. É realmente uma pessoa maravilhosa que infelizmente nos deixou, mas deixou um legado maravilhoso, né, para todos nós.
Foi maravilhoso conviver com o professor Martins. O que eu tenho é de muita gratidão a este senhor, tanto como pessoa, como músico, foi maravilhoso. Esse é o que eu tenho de registrar, deixar registrado. Professor Raimundo Martins. Sou o professor Gedeon Lopes Oliveira, primeiro trompetista sinfônica aqui em Brasília. Nessa oportunidade, quero fazer uma homenagem ao professor Raimundo Martins, que fez parte da história da minha vida e da parte da história de muitas pessoas aqui em Brasília. É uma homenagem justa, uma homenagem sincera da minha parte, de agradecimento ao tempo que eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Martins, aprender com ele no Quinteto de Metais, na Escola de Música de Brasília e aqui na Sinfônica em Brasília, onde ele foi nosso primeiro trompa durante muitos anos. É uma homenagem sincera. Eu quero que Deus abençoe a toda a família e a todas as pessoas, os amigos do professor Raimundo Martins. Uma grande satisfação em fazer parte dessa homenagem aqui. Que Deus abençoe a todos, amigos e familiares do professor Raimundo Martins. Deus abençoe. Olá, sou Moisés Alves, trompetista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Esse momento eu queria homenagear o professor Raimundo Martins, trompista, e eu lembro de um episódio muito interessante. Estávamos tocando a Quinta de Tchaikovsky. No segundo movimento tem um solo de trompa. E ele fez maravilhosamente bem. O maestro Cláudio Santoro elogiou e falou que foi um dos melhores solos que ele já ouviu na vida. Aí eu perguntei depois para o professor Martins: professor, depois desse solo ser elogiado pelo Cláudio Santoro, como é que é isso? Ele falou: não, rapaz, é vida que segue. Amanhã tem que estudar de novo porque vai ter outro solo. E aquilo eu guardei para a minha vida. A humildade e o respeito que devemos ter pelo instrumento e pela música. E ficou o legado desse professor Martins para toda Brasília, que serviu como professor não só de trompistas, mas também de mim, que sou trompetista, e de outros instrumentistas. Sou maravilhoso e eu quero ter essa honra de falar sobre ele e desejar uma felicidade para a família, dizer que ele foi um grande músico. Toquei em Quinteto de Metais, na Sinfônica, e entre outros grupos na Escola de Música. E eu deixo aqui um beijo para toda a família, um abraço muito forte para os amigos de Belo Horizonte, daqui de Brasília, e todo mundo. Grande abraço para Moisés Alves. Tchau, tchau. Olá, eu sou o maestro Cláudio Cohen, da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Estou aqui hoje para render as devidas homenagens ao meu colega, companheiro de jornada, professor Raimundo Martins. Nós dois juntos ajudamos a fundar a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, ainda no final dos anos 70, juntamente com o maestro e compositor Cláudio Santoro. Martins era um profissional impecável, um trompista de primeira linha, além de uma pessoa incrível, um músico excepcional, uma pessoa alegre, divertida, um companheiro, realmente aquele colega que todos desejam ter, sempre ali solidário, sempre prestativo. Lembro do professor Martins também na escola de música. Eu era estudante de violino na ocasião, encontrava o professor Martins sempre bem-humorado, fazendo as suas piadas, contando os seus casos, as suas histórias. E realmente vale ressaltar a importância desse profissional para o cenário musical nacional, aqui sobretudo de Brasília, onde ele ajudou a formar uma geração de músicos, e tivemos juntos temporadas e temporadas na Orquestra Sinfônica, apreciando a grande música universal, a música clássica, e realmente pude, nesse período, desfrutar dos belíssimos solos tocados pelo Martins, o Raimundo Martins, que era nosso primeiro trompista durante muitos anos. Acompanhei a sua trajetória até a sua aposentadoria e posso certificar que era um profissional de primeira. Por isso estou aqui rendendo as minhas homenagens para esse grande músico e essa grande pessoa humana, amigo, e que todos devem seguir como exemplo.